a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vendo a vida, vendo o homem, vendo o que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olá, como vocês têm passado? Estamos aqui de volta para mais um programa Assuntos em Família. Hoje é quarta-feira, é dia de você ligar a sua TV e nos assistir. Hoje nós temos um assunto polêmico, diferente. A gente vai falar de parto natural após cesariana. Estranho isso, né? Como assim pode ter parto depois de cesárea? E nós temos aqui a Ionara, que faz parte da equipe Nascendo em Família, que é doula também, psicóloga, e vai trazer aí um pouquinho de informação. E eu já vou começar perguntando, afinal, Ionara, toda mulher pode partir para um parto natural se antes ela teve uma cesariana? Sim, pode, né? Toda mulher pode vivenciar essa experiência do parto, mesmo depois de uma, duas, né? Até existe índices de 3 cesarianas, claro que com acompanhamento médico, né? E com todas as orientações seguras também, mas é possível. Então, para quem ainda não teve oportunidade, né, de passar por esse momento ou que vivenciou num primeiro momento de sua gestação uma cesárea, sim, pode, né, ter esse momento vivenciado num parto natural. Então, porque a gente tem muitas falas de mulheres que dizem: ah, eu já tenho cesariana, não posso mais ter parto. Eu já tenho cesariana, então não. Depois de um tempo, então, talvez da recuperação do útero, né, tudo isso, então ela pode, sim, se preparar e seguir para o seu parto. Sim, existem evidências, né, de que uma cesariana, os riscos são bem maiores do que um parto pós uma cesariana. Né? Então, os índices de um parto pós uma cesariana não chegam a 1%, de acordo, né, com os estudos. Então, assim, os riscos são muito menores nessa tentativa de um parto, né, após uma cesariana. Claro que a gente tem que considerar, nesse sentido, também o tempo, né? Porque a gente sabe que numa cesariana são 7 camadas, né, que são suturadas nesse processo e leva um tempo de cicatrização, então há uma orientação aí relativa de 2 anos e meio, né, após para ter um parto, então. Olha, que bacana. E olha, eu sigo fazendo mais uma pergunta que não é só minha dessa vez. Nós queremos saber, Ionara, por que entrar em trabalho de parto? A gente já sabe que a cesárea, né, está aí para, enfim, melhorar quando há necessidade cirúrgica, é a indicação. Mas o que tem de tão importante, enfim, necessário, se pode dizer assim, né, durante o trabalho de parto, durante as horas que antecipam o próprio nascimento? A gente vivencia muitas questões positivas, e aí vamos falar do emocional, né? Dessa mulher poder sentir esse processo também até o momento que ela conseguir, né? Até o momento que ela der conta desse processo também. E se a gente pensar numa questão do trabalho de parto, de vivenciar isso antes, né, de ir para uma cesárea, aí a gente foca o bebê também, né, que é algo muito importante, a forma como esse bebê vai ser recebido, né, respeitar a maturação desse bebê. E hoje a gente considera que bebês estão sendo tirados muito prematuramente, os índices de problemas respiratórios e alergias e outras coisas. Comprometimentos, né? Exato. Então, assim, a importância de passar por esse processo do trabalho de parto para o bebê é fundamental, né? Melhora tanto o processo dele da sucção, da amamentação, né? Esse vínculo com a mãe, o processo maturacional, porque ele escolhe o dia que ele quer vir, né? Então a gente
respeita esse processo fisiológico, né, da gestação também. Então, assim, a importância disso é tanto, né, fisiologicamente e emocionalmente é importantíssimo, é fundamental para que nós não tenhamos riscos, né, a mais depois. Então, eu me recordo que a gente conversou, não sei se no programa do Paulo, que durante o trabalho de parto, que são liberadas então substâncias, ou não sei, hormônios também, né, que preparam o corpo, enfim, o bebê, para essa primeira hora, ou para a vida pós-útero, né, que é uma outra vida aqui fora. Nós temos um hormônio aí que se chama ocitocina, né, que a gente chama de o hormônio do amor. Esse hormônio é liberado em 3 momentos principais da nossa vida, né? No momento que a gente vivencia o processo da sexualidade, né? Na hora do parto e na amamentação. Então, assim, todo esse hormônio que é liberado pela mãe, o bebê também sente. Então, a gente sempre coloca que momentos antes do bebê nascer e momentos depois do nascimento, a gente considera, de acordo com os estudos, né, 2 horas antes e 2 horas depois do nascimento, tudo que a mãe sente, né, passa de forma intensa para o bebê. Então, assim, esses momentos precisam ser vivenciados tranquilamente, né? Então, enquanto você ia falando, fiquei aqui me perguntando, né, porque a gente já vai falar sobre as questões emocionais e fiquei aqui pensando assim, o quanto isso pode interferir, né, na questão do trabalho de parto. Enfim, o que pode vir, né, aflorar durante o trabalho de parto, que pode dar condição ou não para a indicação de um parto natural, e sim para a indicação de uma cesariana. Né? A gente sabe que tem essa parte, além da questão fisiológica, tem também esse suporte, essa estrutura emocional dela, porque muitas mulheres acham que ficar em trabalho de parto é sofrimento e que se ficar muitas horas talvez nem valha a pena. Né? Então a gente tá dizendo, tu estás dizendo pra gente então que, enfim, às vezes as mulheres querem muito o seu parto, né? Vou ser mais clara, e não acontece, né? E às vezes elas querem muito o contrário também. Então que a gente precisa priorizar ou deixar um suporte emocional para o momento do nascimento, né? Que, como você falou, as primeiras 2 horas são muito importantes para a relação da mãe e bebê, né? Então o que esse trabalho de parto pode estar favorecendo esse momento e essa primeira hora, né? E então, assim, quais são? Porque a gente sabe que tem equipes que trabalham muito em prol de um parto natural. E se você fala dos registros emocionais, às vezes eu passar do meu limite significa um registro negativo. Né? Exato. Então, assim, todas nós temos uma limitação, né? E é única. Então, assim, a gente respeita muito esse processo também, né, do limite da mulher, porque só ela sabe o seu limite, né? Muitas vezes ela quer vivenciar esse parto, mas chega um momento que as coisas não acontecem de uma forma como foi planejado, por algum medo, algum registro inconsciente que nem ela mesma lembra, ou algo que ela não conseguiu nos relatar e acaba aparecendo nesse momento, quando a gente não encontra nada fisiológico que justifique uma ida para cesárea, a gente vê que são registros emocionais também que acabam, né, interrompendo esse processo e às vezes indo para uma cesárea. Então é muito melhor que a gente vá para uma cesárea feliz e que esses registros sejam positivos do que a gente insistir num parto e gerar um sofrimento. Então, assim, o mais importante é o final, né? E a gente trabalha isso muito também com as nossas gestantes, né? A gente trabalha esse plano B, né? E a cesárea está aí, né? Para nos ajudar também quando necessária. E o que a gente investe é que esse parto seja um parto, né, feliz e um parto bom, né? Quando a gente fala em humanização, o foco vem muito para o parto natural, né? Mas humanização é o quê? Respeitar, né, essa mulher, respeitar o que essa mulher deseja. A gente trata
essa questão do trabalho de parto importante por esses registros positivos, tanto para a mulher quanto para o bebê, né, de poder amamentar com mais facilidade também, né, porque o corpo está se preparando. Quando a gente faz uma cesárea eletiva e tira um bebezinho de lá, às vezes imaturo ou, né, estava pronto, ou estava dormindo e aquele susto, os registros às vezes são muito negativos, né? E o corpo tem que parar para pensar, poxa, eu preciso produzir algo aí porque tem alguém mamando, e às vezes a amamentação se torna insatisfatória e muitas vezes o desmame vem, né, em função disso. Né? Interessante, assim, por coincidência, essa madrugada a equipe trabalhou na suíte, né? E nós tivemos lá um bebê recorde, né? Que nasceu essa madrugada. Mas me chamou a atenção que quando eu cheguei a entrar, estava o pediatra dando explicações ao pai que tinha já o bebê no colo. E ele estava dizendo exatamente isso, que vocês tinham tido uma cesariana, mas estavam em trabalho de parto antes. Então, que o corpo dela já estava preparado para amamentar e que o bebê logo ia querer sugar, né? E que isso, então, estava fazendo uma super diferença e que as coisas iam, então, fluir. Ele continuou dando a explicação, mas eu achei muito importante, né? A fala do pediatra dizendo que, valorizando o tempo em que eles estiveram em trabalho de parto, né? Que isso vem dar, então, qualidade para a mãe, para o bebê, para os reflexos, para a amamentação e para tudo mais nessa nova família, que quando a gente é de primeira viagem, tudo quanto é ajuda é bom, né? Sempre é importante pedir e se informar. E com certeza a primeira coisa que o bebê quer é o colo da mãe, ou a proximidade, né? Então, assim, quando a gente não vai para um parto natural, que isso é de imediato, né? É para o colo da mãe, a gente procura também, e deveria, né? Acontecer dessa proximidade do bebê ser o mais breve possível, né? Hoje a Organização Mundial de Saúde diz que na primeira hora o bebê precisa, né, ser amamentado. Então, assim, mesmo a mãe estando ali, né, na sala de recuperação, esse bebê precisa voltar para os braços dela, né? Precisa ser estimulado. Então, assim, se vê a importância disso para os registros também, né, desse bebê, essa criação de vínculo, né, essa proximidade, acalma e ajuda muito emocionalmente também. Nossa, quanta informação importante aí. Então, minha gente, olha, vamos fazer uma campanha mulherada e vamos entrar em trabalho de parto para dar uma chance para esses nossos bebês nascerem com mais qualidade e aí crescerem com uma melhor estrutura emocional. Vamos nos informar, né? Bem, Ionara, e aproveitando então que a gente está falando sobre esses registros emocionais, queria te perguntar mais uma coisa, para a gente saber qual o momento, né, enfim, mais importante, ou onde esses registros emocionais têm mais importância, né, ou podem, enfim, ter mais valor, para a gente poder saber, deve ser provavelmente o momento mais importante de todo o processo de nascimento de uma criança. De todos os registros que a gente, né, pode considerar e que muitas vezes nos emociona, é no momento em que o bebê nasce, vai para o colo da mãe e o pai está ali junto, né? Esse olhar, esse vínculo, esse enamoramento, né? É um dos melhores registros e um dos mais emocionantes, tanto para a equipe quanto para o casal. E a mãe, então, tem que sobrar um restinho de alegria, né? Um suporte, enfim, dela lidar bem com as emoções. Não dá para ela chegar nessa hora brava, ou triste, ou esgotada. Então, para ela poder estar bem e receber e olhar para esse bebê, né? Que muitas vezes eles nascem e não querem comer, não querem sugar, querem mesmo olhar os olhos da mãe, né? E ouvir, olhar os olhos do pai. Muito bem, Ionara. Tens aí uma mensagem para falar para as nossas clientes, que a gente vai encerrar esse bloco? Vivencie, nós vamos trazer experiências, né, de pessoas que passaram por esse processo, e ouvir outras experiências só nos conscientiza, né? Busquem informações, não importa a escolha, o importante é uma escolha consciente.
Olha, que legal. Muito obrigada, Ionara, por você trazer essas informações e realmente vou sublinhar, hein? Escolhas conscientes, né? Obrigada pela tua disponibilidade. A gente espera te reencontrar brevemente. E a gente volta rapidinho, não saia daí, no próximo bloco. Vamos trazer então, vamos falar com a Daisy, que aí vai nos contar na prática como foi essa experiência de vivenciar uma cesariana e depois de alguns anos um parto super natural e dar água na boca. Esperem um bocadinho que já voltamos.